será necessário o vídeo da nossa aula de hoje, viu? Então, pronto. Gente, a aula começou a ser gravada. E aí, já no começo, eu vou compartilhar com vocês aqui a listinha das pessoas que me enviaram, né, a atividade. Aí tá aqui na minha graduação, não pedia fichamento. E sim, tópicos, que é fichamento, exatamente. Tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê onde é que está? Tabela aqui de trabalho de notas. Aí vocês confirmam para mim quando aparecer para vocês, tá? Gente, tá aparecendo o meu Word? Tá aparecendo, professora? Tá, sim. Tá sim. Então, esses são os trabalhos que eu recebi. Então, o Lucas Elenilson, agora que eu vi que ele tá 2 vezes. Ele mandou sem o anexo da primeira vez. Pronto. Aí, esses são as pessoas que me enviaram, né, os fichamentos. Alguém que está aí online, que tem enviado, não está nessa lista? Professora, tem 2 Daniel, professora. Confirma aí esse fichamento aí que eu enviei para a senhora hoje. Tu é Daniel do quê? Daniel Quadros. Daniel Quadros. Tu botou assim, esse nome no teu... Daniel Quadros. Deixa eu abrir aqui o e-mail, tá? Vocês estão vendo o que agora? Continua a listagem aí ainda. Certo, é porque eu botei aqui para o meu navegador. Cadê Daniel? Daniel Quadros, isso mesmo. Deixa eu botar até o sobrenome, tá? Que é justamente para não fazer confusão. Quadros. Pronto, beleza. Boa noite. O meu não está. Jaciara. Tu mandou quando, Jaci? Ela disse que está, professor. Oi? Ela disse que o nome dela está aí. Ah, porque eu vi aqui no chat. Ah, Jaciara, o meu está assim. João Vitor Barros. João, eu não sei se foi o teu caso que não veio o anexo também. Deixa eu ver aqui no meu e-mail. Tu mandou quando, João? Eu vou ler para vocês aqui, certo? Todos os e-mails que eu tenho. Lucas. Aí tem aqui uma pessoa que mandou o trabalho acho que foi pelo e-mail da turma. Deixa eu ver aqui só Fui quem... eu, confundi. Aí depois não, eu apaguei e mandei pelo meu. Ah, pronto. Quem é que tá falando? Yasmin. Pronto, é isso mesmo, Yasmin. Então não é o seu caso. Então tem esse, que no caso é Yasmin, e você mandou também pelo seu outro e-mail. Isso. Que tem até um nomezinho engraçado, não é isso? Vou mudar então. Concurseiro. Quem que é o concurseiro? Deixa eu abrir aqui de novo o e-mail. Menina que estuda para concurso. Não, mas porque o nome do e-mail dele tá assim, mulher. Concurseiro. É? Concurseiro, se identifique aí, apareça, meu filho. Eu tô abrindo aqui de novo o arquivo dele. O anexo dele, só para ver. Alexandre, sou eu. É Alexandre. Eu vou trocar o teu nome tá na lista, não tá na lista? Tá sim. Pronto, Alexandre. Professora, o meu chega já, viu? É só terminar a aula aqui que eu envio, tá bom? Tranquilo, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, porque isso ia nos levar até a nossa avaliação, que eu vou explicar para vocês direitinho como é que vai ser, tá?
Então, o concurseiro, que é o Alexandre, está aqui. Isso não quer dizer que eu não tenha lido o conteúdo, não, viu? É só enviar no Word, que eu não consegui ainda por outras questões. Mas já está tudo na ponta da língua. Obrigada. Aí, Dalmir, Gislaine, Jace. Aí tá aqui, ó. João. Aí, foi isso mesmo, João. Eu, inclusive, respondi para você. Tem aqui. João, acho que você não anexou a sua atividade. Aí, eu não pude corrigir. Entendeu? Não tinha anexo no teu e-mail. Tá? Não tinha anexo aqui no teu e-mail. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com vocês. Para que todo mundo receba. Deixa eu ver se vai. Ó, João, eu mandei aqui no chat, eu printei a minha tela do teu e-mail, não tem anexo. Aí, se você tem o trabalho feito, é só tu me mandar de novo, tá? Para tu não ficar sem a pontuação. Porque, gente, a nossa avaliação vai ser o seguinte, a gente vai dividir ela em duas partes, certo? A gente vai ter uma prova, tá? Uma prova com questões discursivas. O que são questões discursivas, gente? Questões em que vocês vão ter que responder para mim, certo? E essa prova ela vai valer 8 pontos, tá? E os outros 2 pontos serão justamente essas atividades que vocês estão fazendo. Então, esse fichamento foi a primeira, está valendo 1 ponto, e a próxima atividade eu vou passar hoje, certo? Vou tirar aqui o compartilhar, para a gente voltar para cá. João, o João está perguntando como assim anexo? Assim, o fichamento que você fez, João, está onde? Né? Você não fez no Word, não, em algum documento, em algum arquivo, você tem que anexar o fichamento que você fez no e-mail para poder lê-lo. Entendeu? Bom, e aí a gente vai ter 2 atividades, vocês já estão fazendo uma, que é essa, inclusive algumas pessoas estavam com problema de portal, tem inclusive pessoas que estão meio adoentadas e tudo mais, né? Aí eu estendi um pouquinho o prazo, tá? Fui condescendente nesse sentido, e aí quem não enviou, se vocês já tiverem com ele já na agulha, enviem com brevidade. Senão, eu vou estender o prazo para vocês, ainda que porventura não tenham enviado, certo? Até o domingo, certo? Até esse domingo, hoje é 16, 17, 19, certo? Até o domingo, dia 19, para quem não fez ainda. Estou dando essa chance, tá? Até porque isso vai estar valendo 1 ponto da nota da primeira unidade, ok? E aí, a gente vai, eu vou passar hoje a próxima atividade, e essa atividade, gente, os professores de vocês têm utilizado, né, o questionário, forms aqui no Teams, não tem? Vocês respondem aqui na plataforma? Tem sim. Pronto. A nossa avaliação vai ser daquele formato. Vocês vão entrar, e aí fica a listagem para nós, professores, e à medida que vocês forem acessando, aí a gente vai vendo quem está respondendo, tá? Então, eu acho que já foi até repassado para vocês isso, né, de como vai ser. A avaliação ela vai durar, né, o tempo da nossa aula. Então, de 7h10 até o tempo presencial, que seria presencial, que é até às 10 horas, 10 para as 10. Então, vocês teriam aí praticamente 3 horas para realizar a prova, certo? E aí, passado esse tempo, aí a atividade encerra. E para quem não está com acesso à plataforma, aí a gente vai passar do mesmo jeito a atividade por e-mail para essas pessoas, e aí essas pessoas vão responder e vão mandar para nós professores também dentro do tempo, tá, da nossa aula, ok? E aí, a prova vai valer 8 pontos e as atividades vão valer os outros 2. Ok? Ficou claro para vocês, gente? Alguém tem alguma dúvida acerca Professora, do formato? eu não sei se
essa questão das provas, das 4 questões, né? A gente vê isso aonde? Vocês vão colocar onde essas questões? Dentro da parte de arquivo? Não, no dia da prova vai estar lá na parte geral da disciplina, no canal geral. Tem quando você tem geral? Aí no dia da prova, na hora de começar a nossa aula, a gente vai lançar a atividade, porque a atividade ela só vai ficar online na hora da aula. Certo. Porque vocês só podem respondê-la naquele tempo. Certo, gente? É como se fosse, né? Se você chegasse para fazer a prova tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Tá? O pessoal tá falando aqui, João, vou tirar um belo de um 0. Não consigo, não, deixa de ter o drama, João. Né? As perguntas, elas serão em cima do que a gente está discutindo em sala, gente. Vocês vão conseguir responder tranquilamente. Né? A gente, como eu falei, fico falando para vocês, dando as dicas para vocês de que pontos vocês têm que ficar mais atentos e atentas, né? Naquilo que a gente está discutindo. Então, assim, não fiquem, né, tensos, ansiosos com a prova, não. Tá? O assunto vai ser dentro, certo? Daquilo que a gente está discutindo, tá? E aí eu posso também passar exercício de revisão antes da prova, uma semana antes da prova, deixo umas questõezinhas de revisão para vocês, tá? Então, assim, vai ser tranquilo, a gente está se adaptando também a essa questão da realidade. Cadê? Já respondi tua pergunta, Daniel, certo? Que aí, não necessariamente... Pense numa professora top. Pense numa professora top. A gente deixa um tempinho na última aula que anteceda, né, a nossa avaliação, e aí eu passo a atividade antes, vocês respondem e a gente corrige, certo? Juntos, na última aula antes da prova, ok? Porque como a gente está com bastante conteúdo, a gente não pode tirar uma aula toda para fazer revisão. A gente deixa um pedacinho da aula para fazer tipo uma correção das questões, e aí em cima da correção das questões, a gente vai dando uma revisada. Tá, joia? Bom, sobre a aula de hoje, né? Sobre o nosso conteúdo de hoje. Nas últimas aulas, a gente veio discutindo, né? Desculpa, gente. A questão da sociologia, né? A introdução à sociologia, o que a sociologia estuda, o que é essa ciência, quais os seus objetos, os objetivos, preceitos, teorias, teóricos. E adentramos na sociologia jurídica, tá? Agora, a gente vai entrar na outra ciência que compõe a nossa disciplina, que é a antropologia, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre essa ciência. Eu já vi quando vocês se apresentaram lá, logo no iniciozinho da disciplina, que algumas pessoas já fizeram algum tipo de graduação. Eu queria saber, alguém dos que estão aqui online presentes, já pagaram alguma cadeira relacionada à antropologia? Eu não. Deia disse que não. Alguém que já tem graduação aqui, também, que já fez a graduação dela, também não pagou nada de antropologia? Eu pergunto isso porque, diferentemente de sociologia, que acaba sendo mais comum para a gente, porque a gente estudou, né, no ensino médio, né, a gente tem mais ou menos uma noção. Faz tempo, eu sei, faz tempo, mas estudou. Antropologia não, né? Antropologia vocês não tiveram contato, pelo menos não contato, né, com esse nome concreto, né? E aí agora vocês vão estar se deparando com essa outra ciência, que é importante e que dialoga direto com a sociologia. E aí eu vou apresentar para vocês. Só que antes, eu queria introduzir a nossa discussão com uma apresentação, tá? Antes, o Alexandre perguntou aqui se eu vou passar uma ficha de orientação com os assuntos da prova. Sim, claro. Vou passar para vocês, dizer quais são os assuntos que vão cair na prova. Nem se aperrei com isso daí, não. Tá? Vocês não vão chegar para fazer a prova nas cegas, longe disso. Tudo em cima das aulas que a gente está tendo. Por exemplo, termina a aula, eu já penso 2 questões daquele assunto. Aí na próxima aula, quando termina a aula, eu já penso 2 questões daquele assunto. E aí eu vejo, na hora, né, as melhores para colocar na prova de vocês. Então,
Fiquem tranquilos, não vai ser nada além do que a gente viu, não. Tá? Bom, e aí eu queria compartilhar com vocês, farei isso agora, um texto já, ele é relativamente antigo. Deixa eu procurar aqui, né? A apresentação que eu fiz para vocês é um texto acerca do povo conhecido como Sonassirema. Vocês já ouviram falar desse povo? Um povo chamado Sonassirema. Já viram algum documentário, alguma pesquisa, alguma coisa do tipo? Desconhecido para vocês, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, né, existem muita coisa que a gente não conhece, né? Não domina. O Yasmin está falando ali, é um palavrão arretado, de fato. Um palavrão arretado. Cadê, Lu? Tá carregando aí para vocês. Quando abrir, vocês me avisem, tá? Quando abrir a apresentação, vocês me avisam. Até que conseguiu entrar bastante gente. O pessoal estava falando que estava sem acesso. Aí até que a gente conseguiu entrar bastante gente. Abriu, gente, o PowerPoint para vocês? Abriu? Abriu, professora. Abriu. Apareceu. Pronto. Aí aqui é um textozinho falando uma síntese, tá? Porque é muito bem... As práticas culturais desse povo são imensas. Aqui é um texto fazendo um resumo, ok? Aí eu gostaria, né? Porque assim, a minha avó chega essa semana, eu já tive aula todos os dias, hoje eu tive... Essa é a minha terceira, não aula, mas minha terceira reunião virtual, então a minha garganta tá me incomodando. Eu queria um voluntário ou uma voluntária para ler, à medida que eu passar os slides. Quem poderia me socorrer nesse momento? Eu posso ler, a senhora quer? Pronto, Dea. Agradeço, tá? Eu passo o slide e você lê. Aí todo mundo vai estar lendo junto e aí a gente acompanha, ok? Certo. Pronto. Todo mundo atento aí, pode ler, Dea. A cultura dos... Que é isso, rapaz? Sonassirema. Desse negócio aí, Não, você tem que Sonassirema. saber, porque vai aparecer várias vezes. A cultura do Sonassirema se caracteriza por uma economia de mercado altamente desenvolvida, que se beneficiou de um habitat natural muito rico. Muito ocupados com a economia, dependem muito de tempo com a ocupação de rituais. O corpo humano é o principal foco de atenção dos rituais. Acredita que é débil, feio e doente, por isso todo grupo tem suas casas ou santuários para suas cerimônias. Os mais ricos têm diversos deles. Aliás, sua condição é avaliada pela quantidade de santuários que possuem em sua casa. Os menos favorecidos têm apenas um e se espelham nos ricos na construção dos santuários, cobrindo-os de pedras e cerâmicas. As cerâmicas ocorridas são secretas. Desculpe. As cerimônias ocorridas são secretas e privadas, e somente com as crianças se discute esses mistérios, porque são iniciantes. Que legal. Uma caixa embutida na parede guarda poções mágicas e inúmeros feitiços, sem os quais nenhum ativo acredita poder viver. Os feitiços são obtidos... Agora eu não consigo mais ler, porque tem um negócio na frente. Os feitiços são obtidos de curandeiros, os quais escrevem com linguagem antiga e secreta as poções curativas que são levadas aos herbários e curandeiros que fornecem desejado, cada qual recebendo substâncias presentes. Aí está um negocinho na frente, eu não consigo ler, alguma coisa asados, na medida de seu propósito, e depois são guardados na caixa mágica, que está sempre cheia de tantos... Aí não tem mais como ler, porque está a barrinha do microfone das conversas. Só consigo ler até aí. Mas que saco, por que esse negócio não aparece assim para vocês?
Eu tenho uma bolinha onde tem um microfone, a setinha, abre conversa, fecha é a barra de... É, e eu não... É a barra de ferramenta. Se subir o slide, eu acho que eu consigo. Se a senhora fizer. Porque a tela tá toda preenchida aqui. Deixa eu fazer de outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha área de trabalho. Oi. André, é só clicar de lado do slide, na partezinha preta, onde está o chat e o slide, a partezinha preta, tu clica com o mouse, dá um cliquezinho que some essa barra. Ah, lá em cima, né? Não, do lado no meio, do do lado do slide, na parte preta, dá um cliquezinho só que some. Do lado. Cadê? Sumiu, não. O teu sumiu? Slide. O teu sumiu, Cleitoni? Sumiu. Então, acho que vai ter que some para tu a leitura. Após some o meu, Cleitoni. Eu estou tentando. Cadê? Slide 2 e 6. Tem a setinha, não é isso? Para a apresentação. Não, tu tá passando... Mulher, tu tá passando os slides. E é. Dona da situação. Então, diga onde é que eu clico. Onde é que eu clico esse negócio? André, ó, não tem a parte de chat de lado. Tu tá no computador, não é isso? Tô sim. Pronto, aí de lado, teu lado direito, fica a parte do chat e do teu lado esquerdo tá a parte do slide. Aí entre os dois tem uma partezinha escura. Uma linhazinha fina escura. Tu clica nessa linhazinha fina. Aí tu bota o teu mouse, o indicador do teu mouse nessa parte escura que vai subir. Isso. Entre o chat e o slide. E some. Agora sumiu foi tudo. Cadê vocês? O negócio vai dar errado. Me põe de volta. Eu acho que vai ser tu que vai ler o resto, Vici. Quem? Cleiton, porque ele tá conseguindo ver os slides. Professora. Eu tô vendo a senhora pequenininha agora. Eu fui abduzida e acabou-se o texto. Não tem mais nada. Então, pera aí. Deixa eu ver se eu faço outra coisa aqui, viu? Peraí, rapidinho, senão a gente tá perdendo muito tempo. Pronto, lá vem a André com esse negócio de ser abduzida, mano. Já tinha até esquecido. Ô, coisa mais linda falando, Andréia. Saudade de tu. Só um minuto, eu vou parar aqui essa apresentação para vocês e vou compartilhar a minha área de trabalho, porque a minha área de trabalho está com a apresentação do... Agora, professora, a tela mudou aqui, tá? Assim, chat, recentes, contatos e a senhora pequenininha. Será que o slide não vai aparecer na tela maior agora? Acho que não, porque eu já tirei. E foi? Tá bom. Foi. Como é que eu faço para voltar, hein? Aperta de novo. Agora ficou azul. Vocês estão vendo o PowerPoint agora? Bem pequenininho. Bem pequenininho? Como assim? A mim tá pequenininho. Esse ele agora travou. Oi. Ih, rapaz, pegou coronavírus. Diga isso não, Dani. Não, homem, sabe o que é? É porque o meu computador, ele é bem... esse meu notebook, ele já tá chorando um pouquinho. Aí... Me traz de volta, eu não tô me vendo, cadê eu? Quando o time está ligado, gasta muita energia do bichinho, aí ele sofre. Porque a senhora não... Ele é o quê? Ele é i3, professora? E qual é o processador dele? É um Core i3, E por que a senhora não ativa os 4 processadores? Ele é quad-core. Ele trava porque... Geralmente, quando vem de fábrica, esses computadores, eles só vêm com um atuado. Você vai me ajudar depois. Você me chama lá no chat e me diz como é que eu faço isso. Boa ideia, senhora. É facinho de resolver. Pronto. Conseguiram ver agora meu slide? Deixa eu voltar aqui, porque eu fiquei pequenininho. Vocês estão vendo meu slide, gente? Tô sim. O ritual do corpo do Sonara Cirema. Vamos ver agora se eu consigo compartilhar ele em tela maior com vocês.
Porque aí não vai ficar nenhuma barrinha na frente atrapalhando a gente. A gente tenta enrolar o Teams, certo? Apareceu? É. Sim. Tá a tela inteira? Tela inteira. Perfeito. Arrasou. Vamos embora agora. Siga. Ó, lê o último parágrafo onde começa os feitiços são obtidos, Dea. Os feitiços são obtidos. Só tá o título, viu? Não passou, não? Não, só tá o título. O ritual do corpo dos Soraciremas. E eu acho que todo mundo tá vendo isso também, não é assim, não? É, A tela professor, principal. só tá o primeiro slide. Não passou o primeiro para vocês? Não. Para mim tá Só tem o primeiro slide, professora. Droga. Exatamente. Então vamos embora, vamos pelo jeito antigo. Duas bocas abertas aqui, duas bocas abertas. E agora? Mas continua do mesmo jeito, a boca aberta e mais nada. Não mudou? Não. Nossa, que saco. Tá vendo? A gente quer fazer um negócio legalzinho para vocês, aí não dá. Eu vou de novo, professora. Ei, voltou! Voltou? Voltou com a barrinha, mas assim, dá para ler ainda. Pronto, então, lê aí onde tem os feitiços são obtidos. Os feitiços são obtidos de curandeiros, os quais escrevem com linguagem antiga e secreta as funções curativas que são levadas aos herbários e curandeiros que fornecem o feitiço desejado, cada qual recebendo substâncias presentes. Cada qual recebendo substâncias presentes. Os feitiços são utilizados na medida de seu propósito e depois são guardados na caixa mágica que está cheia. São tantas, daí eu não consigo mais. São tantos que as pessoas esquecem sua utilidade. Esquecem sua utilidade. Isso mesmo. Passando para o próximo slide. Se alguém quiser ler, pode falar aí, viu, minha gente? Vamos lá, deixa eu ver, porque o meu está aparecendo completinho. Deixa eu ler para vocês, então. A cultura do Sonacirema se caracteriza por sua... Não, esse aqui é o mesmo, sua economia de mercado. Esse é o mesmo slide que a gente estava vendo. Embaixo da caixa sagrada, pronto, cheguei. Existe a fonte de águas sagradas, que os sacerdotes mantêm ritualmente puro, através de cerimônias no Templo das Águas. Os homens da boca sagrada estão abaixo dos curandeiros e os Sonacirema acreditam que o cuidado da boca tem uma influência sobrenatural nas relações sociais e uma forte relação entre características orais e morais. O corpo e a boca fazem parte do ritual cotidiano, rito que repugna o estrangeiro, pois o uso de um pequeno feixe de cerdas de porco na boca que movimenta pós-mágicos com gestos iguais e continuados. O homem da boca sagrada recebe a visita dos Sonacirema 2 ou mais vezes por ano. Esses possuem uma variedade de objetos usados no exorcismo dos perigos da boca. Alargam buracos e lá depositam pós mágicos. Mesmo que os dentes deteriorem, os nativos continuam retornando. As personalidades desses nativos mostram uma tendência masoquista definida, pois o homem da boca sagrada enfia a agulha no nervo enquanto seus olhos brilham sadicamente. Essa tendência fica evidente quando, no ritual diário, envolve uma arranhadura e laceração no rosto, com um instrumento cortante. Ritos femininos também são masoquistas. 4 vezes por mês lunar, as mulheres enfiam suas cabeças em fornos durante 1 hora. Alguém já ouviu alguma coisa desse povo? Tenso, né? Não. Professora, olha, a senhora está lendo, a gente não está acompanhando o slide não, viu? Nunca, professora. Tá, então vamos embora, continuando. Está escutando, Ju? Estou escutando. Então, a gente está parado no primeiro slide ainda, ele não avançou. Ah, então certo. Então, a gente está ali escutando, mas não está lendo, entendeu? Pronto.
Então, fica aí atento, que aí eu vou ler o próximo agora, tá? Tá. A importância do templo Latipsó, né, um templo que se chama Latipsó, recebe pacientes doentes para tratamento, e as cerimônias ali realizadas envolvem um grupo de vestais com roupa e penteados distintos, além do taumaturgo. Existe uma certa violência nas cerimônias. Pouco conseguem curar-se. Crianças não gostam de submeter-se à doutrinação e resistem. Os guardiões não admitem um cliente que não possa dar um presente ao zelador. Mesmo após sobreviver às cerimônias, não se permite a saída até que outro presente seja dado. Os Sonasirema não expõem o corpo e suas funções, como banho e excreções, e ao entrar para as cerimônias, sofrem um choque psicológico por não estar na intimidade doméstica. Um homem nunca exposto no ato excretório, nem sua mulher, de repente, encontram-se nus diante de uma vestal desconhecida, enquanto executa suas funções no vaso sagrado. Essas excreções são utilizadas por um adivinho para diagnosticar a doença, enquanto as clientes são apalpadas e manipuladas pelos curandeiros. Além de ficarem quietos em suas camas duras, os pacientes recebem de madrugada a visita de vestais que os acordam e fazem uma série de exames, enfiando varas em suas bocas, além de atirarem agulhas magicamente tratadas em sua carne. Bem suave, né, o processo. Esse daí foi João de Deus que aprendeu esse negócio aí, João de Deus. O feiticeiro chamado de escutador exorciza demônios em pessoas que foram enfeitiçadas. Os Sonasirema expõem ao escutador todos os seus medos e problemas, pois acreditam que os pais fazem feitiçaria contra os filhos. A estética nativa é aversa ao corpo e às funções naturais. Fazem rituais de jejum para fazerem gordos ficarem magros, banqueteiam os magros para os engordarem, rituais para fazerem seios das mulheres crescerem ou diminuírem se são grandes. Aliás, essas de desenvolvimento hipermamário são idolatradas e podem viver, né, de aldeia em aldeia exibindo-os em troca de uma taxa. As funções sexuais são distorcidas. Tabu, como conversa, são muitos esforços feitos para evitar a gravidez. Materiais mágicos e fases da lua. A concepção é pouco frequente e, quando grávidas, as mulheres se vestem a ocultar o seu estado. O parto é em segredo, a maioria das mulheres não amamenta e nem cuida dos bebês. Essa vida cheia de rituais mostra a dificuldade de compreender como os Sonasirema conseguiam sobreviver com os pesados fardos que lhes impuseram. E aí, gente, ouviram alguma coisa dessas práticas? Já viram alguma notícia, né? Ou algo parecido com práticas como essas que eu acabei de ler para vocês? Não, professora, nunca não. É doideira isso aí. É doideira, é? Professora, dessa forma, não. Dessa forma, não? Dessa forma, assim, não. Eu já ouvi, vi algumas práticas como falou aí, de exorcismo, né, de curandeirismo, mas dessa forma aí, isso aí tá parecendo que tá fazendo um ritual canibal. Ou seja, são coisas extremamente estranhas pra gente, não é verdade? É estranho, é estranho. A gente pode dizer que é uma cultura completamente diferente da nossa, concordam comigo? Concordo, professora. Eu vou colocar aqui no chat, para se vocês tiverem dúvida. Cadê? Por que não ficou maiúsculo? Eu quero que fique maiúsculo a letra. Pronto. O nome do povo, caso alguém queira posteriormente pesquisar, mas aí eu faço o seguinte. Eu peço para vocês fazerem um exercício aqui no chat. Escrevam o nome dos Sonasirema ao contrário, de trás para frente.
Deus é mais. Escrevam. Escreve aí no chat. Lucas foi rápido no gatilho. Como é que é o nome do Sonacirrema de trás para frente? Americanos. Os caras é louco, mano. Americanos. Gente. Vi aqui no chat, professora. É o quê? Vi aqui no chat. Você viu no chat? Então. Exatamente, olha aí. Sonacirrema, ao contrário, é americanos. Gente, tudo que eu li para vocês diz respeito à nossa cultura. Tudo que eu li para vocês diz respeito a nós. Por exemplo... É sério? O cuidado exagerado com o corpo. Todo mundo tem nas suas casas um santuário para higienizar o corpo, o banheiro. Ele fala que os mais ricos são tidos pela quantidade de santuários que tem em casa. Quanto mais dinheiro, a pessoa tem mais banheiro em casa, né? A caixa mágica onde ficam as porções e as medicações é a farmacinha que a gente tem no banheiro, né? O ritual de botar uma vara com cerdas de porco é a escova de dente, para escovar os nossos dentes, né? Ele fala lá o ritual de passar um objeto afiado no rosto, são os homens fazendo barba, né? O Lapsó que ele coloca lá é o hospital, ao contrário. Às vezes os doentes vão para o hospital, né? As vestais são as enfermeiras, né? O curandeiro é o médico. O homem da boca santa é quem? O homem da boca sagrada. O pastor. Dentista. O dentista. E as mulheres, né? Como eu falo aí dos seios, né? São silicones, plásticas. Exatamente. E aí fala, né? Que são até bem vistas, né? Pode até ganhar dinheiro com isso. Isso mesmo. Você vai disponibilizar esse slide? Vou disponibilizar para vocês o slide, porque é legal para vocês. Porque é engraçado essa experiência. Quando eu fiz essa leitura pela primeira vez, assim, ingênuos, que nem vocês, sem saber, eu falei, nossa, que absurdo, que horror, que coisa nojenta, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, quando você faz a inversão do nome, né, mostra pra gente que é tudo isso que a gente faz mesmo, né? Ou seja, esse estranhamento está apenas na forma como foi narrada a história, né? Os exorcistas são os médicos, né? São as pessoas que fazem os exames, né? Para tirar a doença, né? Para exorcizar a doença. Só usou outras formas de falar para definir quem somos nós, né? Colocar a cabeça no forno, Alexandre ficou com isso. As mulheres, secador de cabelo. Chapinha, isso, né? Chapinha, tem uma máquina que coloca... porque como esse texto... Isso, é porque esse texto ele é antigo. Aí, antigamente, as mulheres tinham aquelas máquinas que o pessoal botava assim, a mulher fazia os bob, não sei o quê, aí botava um breguesso para secar o cabelo, né, antigamente. Dona Florinda. Hoje, Coisa mais feia da face da terra, do livre. Exatamente. E aí, gente, eu quis trazer esse texto que eu compartilho com vocês, nem se aperreiem, boto lá aqui no Teams e também no grupo de vocês, para mostrar o estranhamento que a gente tem com a questão das culturas, tá? E aí é quando a gente vai começar a discutir sobre o que é a antropologia. Alguém consegue eu mencionei para vocês, não sei se vocês vão estar lembrados, né? Mas pela etimologia da palavra antropologia, aqui, ó, no chat. Porque eu gosto de escrever muito. Se vocês fossem assistir minha aula presencial, vocês iam ver, eu rabisco o quadro todinho. Estudar a gente vai estar se preparando já. Antropologia, certo? O que vocês acham que significa essa palavra? Professora, já tinha pesquisado hoje sobre antropologia. Do grego, né? Anthropos, ser humano, e logos, aí vem razão, pensamento, discurso e estudo. Assim, aí
Isso. Foi o que eu achei Ou seja, traduzindo né, de forma mais superficial, é isso mesmo que Luciano Evolução. Estudo do homem, certo? Estudo da humanidade, a gente pode pensar assim. E quando a gente está falando de estudo do que o homem é, do que o homem produz, né? A gente está falando muito de uma outra palavra que é extremamente importante para a antropologia, que é a palavra cultura, certo? Botei aí no chat. É uma palavra muito importante para a antropologia. Tanto é que existe um ramo dentro da antropologia que se chama antropologia cultural, que é essa que a gente estuda muito, que é essa que faz a gente analisar, compreender a cultura do outro, tá? E foi isso que a gente fez um exercício, né? Com o texto do Só Nasce Rima. A gente, a princípio, teve um estranhamento com a cultura desse povo que a gente achou absurdo, mas que, na verdade, somos nós mesmos, né? Aí eu gosto muito de usar como exemplo, né, já puxando um pouquinho para a minha área, né, para a história, a chegada, né, dos navegantes portugueses, espanhóis, aqui na América, né? Imaginem o choque de ambas as culturas, tá? Dos europeus e dos nativos que aqui viviam, né? Eram estranhos, ao ponto que se você pega relatos dos astecas, né, que moravam ali na região do México, né, quando os espanhóis chegaram lá, eles acreditavam que eles estavam diante de deuses. Os espanhóis que estavam chegando eram deuses. Por quê? Porque eles andavam sobre a água. Na verdade, andar sobre a água é porque eles viam nos barcos, né? Os astecas não conheciam ou não usavam essa tecnologia, enfim, de barcos, e eles também ficavam impressionados porque esses seres que estavam vindo do mar, eles lançavam fogo pelas mãos. O que lançar fogo pelas mãos? As armas de fogo que os espanhóis tinham, que eles não conheciam, os nativos aqui não conheciam a pólvora ainda, né? Então eles consideravam que aqueles indivíduos eram deuses. Já em contrapartida, o choque, né, dos espanhóis em relação aos nativos, né, se escandalizarem, né, com eles viverem pelados, né, eles não terem vergonha alguma do corpo, enquanto os europeus cheios de roupa, nem o cabelo podia mostrar a peruca que eles usavam, né? Ou seja, um choque violento de cultura, né? E um choque que acabou sendo extremamente danoso para uma das partes, né? E a gente sabe qual foi a parte que saiu vencedora e qual foi a parte, né, que saiu derrotada, né? Civilizações inteiras deixaram de existir, civilizações nativas, né? Os astecas, os incas, os tupis, os guaranis daqui no Brasil deixaram, né, de existir por conta desse contato, tá? Então, a antropologia vai estudar muito da questão do comportamento, tá? Costumes, tudo que está englobado aí dentro da palavra cultura, tá? E aí, se vocês quiserem, eu acho que é até salutar para vocês, né, pesquisarem depois mais explicações sobre o que é cultura, porque é uma palavra que até hoje não se tem uma definição fechada do que é cultura, né? Porque a gente tem um conceito de cultura dentro da antropologia, a gente tem um conceito de cultura dentro da agronomia, a gente tem um conceito de cultura dentro da biologia, né? Então, é bem vasto, tá? E se vocês quiserem, né, aprofundar essa discussão, vem aí. Eu vou tentar agora trabalhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Porque eu tô com outro slide para mostrar para vocês. Eu espero que dessa vez a gente consiga. Porque a gente conseguiu nas outras aulas. Por que hoje não está conseguindo? Eu tô ficando aborrecida e chateada com isso. Eu vou tentar, porque é justamente a apresentação que eu fiz, né? Que eu já tenho essa apresentação desde a outra vez que eu trabalhei essa disciplina, que ela está bem resumidinha para vocês. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês sobre essa discussão da antropologia. Deixa eu ver se chega para vocês. Chegou, gente? Chegou. Chegou sim. Sim, Chegou? professora. Chegou agora, chegou. Pronto.
Eu vou passar para o próximo slide, aí vocês me dizem se ele passa, tá? Ah. Ai, agora. Passou para o próximo slide? Passou sim para mim. Aê! Acho que a gente vai conseguir. Deixa eu tentar ver se eu consigo botar ele maior. Se eu conseguir, aí vai ser bom, porque... Não, vou tentar não. Vai que ele dá tilt, não. E aqui, esse aqui eu preciso que vocês leiam esses slides. A gente vai trabalhar com ele pichotinho assim mesmo, tá bom? Não tem problema não, né? Tá todo mundo conseguindo ler, né? Eu tô. Um olho mais 2. Bom, aí a questão, né? A discussão de hoje, né? O texto que eu passei para vocês aqui é uma síntese do que tem no texto, tá? E mais algumas coisinhas que eu implementei nos slides, certo? Então, como a gente já falou, o termo antropologia deriva do grego, né? Anthropos, que significa homem ou pessoa, e logos, que é razão, estudo, né? Pensamento, é a ciência, né? Que estuda, que se preocupa em estudar o homem e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. E a gente tem que entender, e aí não está aqui no slide, mas eu quero que vocês anotem aí nos caderninhos de vocês. Todos nós indivíduos, nós somos compostos de 3 dimensões, tá? A dimensão natural, anotei aí para vocês, a dimensão natural, a dimensão social e a dimensão psíquica. Então, a gente tem a dimensão natural, física, né, o nosso corpo. A gente tem a dimensão social, que a gente já viu isso em sociologia, que nós somos seres sociais, precisamos de outros seres humanos. E a dimensão psíquica, que é tudo aquilo que, por exemplo, a própria questão de fé está dentro da dimensão psíquica. Tranquilo? Todo mundo anotou aí direitinho as 3 dimensões que todos nós, que o ser humano é composto. Ou seja, ele não é uma coisa tão simples. Nós não somos apenas carne, por assim dizer. Nós temos, né, esses elementos que nos completam, tá? E aí, a antropologia visa o estudo do homem dessa forma totalizante, né, abrangendo todas as suas dimensões. Ela é uma ciência social que estuda o homem, preocupa-se em conhecer cientificamente o ser humano em sua totalidade, tá? Então agora você já tem um conceito mais arranjado do que é antropologia. Se porventura esse conceito aparecer numa prova, eu acho que vocês conseguem responder de boinha, tá? É aqui mais um pouco sobre esse conceito. O Ruppel e o Frost, né, definem a antropologia como a ciência da humanidade da, olha aí a palavrinha que eu falei para vocês, que vai aparecer bastante, cultura, certo? Tá aqui a palavrinha cultura. Tem uma dimensão biológica, olha aí, enquanto antropologia física, uma dimensão sociocultural, enquanto antropologia social e ou antropologia cultural, e uma dimensão filosófica, que é justamente essa psíquica, enquanto antropologia filosófica, ou seja, quando se empenha em responder à indagação o que é o homem, tá? Isso é uma definição, tá, gente, do Marconi. E aí, gente, será que vocês conseguem definir para mim? Em sociologia eu perguntei para vocês, né? O que nos torna humanos. Se eu perguntasse para vocês o que é o homem, você saberia me responder? Hein? Eu diria que é a mistura das 3 dimensões, a natural, a social e a psíquica. Aí ela agora já está se amostrando, já pegou agora a resposta e está trazendo. Mas assim... Aprendendo, né? Está aprendendo, Juliana. É importante, isso é importante. Essa pergunta, gente, é uma pergunta existencialista, digamos assim, né? Que já está dominando as cabeças pensantes há várias décadas, há séculos, se a gente parar para pensar, milênios, se a gente for lá para trás, para os primeiros filósofos, que certamente vocês viram algo, estão vendo algo
com o professor Walter, né? Então, é uma pergunta dificílima de ser respondida, tá? Mas a gente entende hoje que o homem, o ser humano, ele é muito mais complexo, certo? E aí, o objeto de estudo da antropologia, mas algo que vocês têm que ficar também atentos, tá? Porque posteriormente a isso, a gente vai discutir, né, qual a relação da antropologia junto com o direito, que é a nossa próxima discussão. Nós vamos ficar, por enquanto, ainda na antropologia. Ela, enquanto ciência do biológico e do cultural, tem seu objeto de estudo o homem e suas obras, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos, certo? Por isso que, por exemplo, a antropologia se mistura muito com a sociologia, que se mistura muito com a história, porque elas estão o tempo todo conversando, tá? O objeto da antropologia engloba o conhecimento de sociedades humanas letradas ou ágrafas. Essa palavrinha aqui, gente, ágrafas, é aqueles grupos, né, aquelas tribos, enfim, que não dominam a escrita, ou seja, sem grafia, tá? E aí vocês podem falar, mas ainda hoje existe algum grupo que não escreve, que não conhece? A gente tem tribos isoladas, mundo afora, que não conhecem a escrita, né? E ainda se comunicam e se expressam com pinturas, com desenhos, né? E não com gráficos, com grafias. Aí, estuda tanto as que ainda estão vivas, quanto aquelas que já se extinguiram, tá? Existente nas várias regiões da Terra, ok? O antropólogo, que é justamente esse cientista, né, o cientista da antropologia, tem a tarefa de explicar os princípios da formação e do desenvolvimento das sociedades e culturas humanas. Toda investigação antropológica vale-se do método comparativo em busca de respostas para os porquês na tentativa de compreender as semelhanças e as diferenças físicas, psíquicas, culturais e sociais entre os grupos humanos. Então, quando a gente fez esse exercíciozinho com o texto que eu passei para vocês, né, o do Sonassi Rema, nós estamos fazendo, né, uma análise um pouco antropológica, né, percebendo os comportamentos, os feitos, as atitudes, os rituais de um povo que até então a gente não sabia, era estranho para a gente. Aí aqui ele traz exemplos, ó. Brancos e negros, né, é uma forma de estudos culturais e sociais entre grupos humanos diferentes. Então, a própria questão da etnia, que aí vai ajudar a gente a compreender um pouco de racismo, a antropologia faz também para a gente. É só a gente olhar no passado, ao longo da nossa história, a relação que brancos e negros tiveram, por exemplo, né? Línguas diversificadas, também objeto de estudo. A indumentária do índio e a do não índio, como eu usei o exemplo para vocês, né, dos europeus que chegaram, né, cheio de roupa, cheio de piolho, né, morrendo de calor, imundos, e achando bizarro os nativos com pouquíssima roupa, né, se banhando 2, 3 vezes ao dia. É um absurdo de ambos os lados. O culto do sol e a presença da pirâmide no Egito é um outro exemplo de estudo antropológico, e das civilizações pré-colombianas, né, que eu falei para vocês aqui, os astecas, os incas, os maias, os toltecas, tá? E aí tudo isso é objeto de estudo e são exemplos. Alguém quer falar alguma coisa? Sou eu, professora. Diga. A senhora já parou para se questionar, ou já viu algum estudo falando sobre a origem de todas as línguas, ou de onde veio a origem da língua, como sendo uma principal, sendo como tendo ela, deixa eu ver como é que me expresso, ela tendo vindo de uma língua ou uma origem, e você já viu alguma coisa desse tipo? Algum estudo? Se você para pensar, né, que toda a nossa espécie, né, ela se originou basicamente, né, de um determinado grupo de hominídeos, e aí foi sofrendo mutações e se espalhando, né, pelo mundo, em algum momento, né, algum tipo de vocalização, se eu falar aí de linguagem, né, surgiu. Então, alguma coisa da vocalização de um, né, reverberou na vocalização do outro.
E a gente consegue ver isso quando você vai estudar linguística, por exemplo, né? A questão das árvores, né? Das ramificações, né? Dos idiomas. Então, você tem muito forte o latim como um dos idiomas mais antigos, né? Que aí ele influenciou vários outros, né? Tem os saxões, tem, enfim, né? Agora, dizer para você qual foi, de onde foi que surgiu a primeira linguagem, né? Isso ainda é muito especulativo. Naquele livro que eu indiquei para vocês, o Sapiens, o Harari, ele fala bastante sobre isso, sobre essa formação, né? E das diferenças, tanto físicas quanto comportamentais e culturais, de seres humanos que viviam na mesma época, há milhares de anos atrás, né? Povos que eram bem baixinhos, outros que eram muito altos, povos que eram bem peludos, outros que eram com pouco pelo. Aí tudo tem a ver, por exemplo, com a questão do meio ambiente e com a necessidade, né? Porque a gente tem que levar em consideração que nós, seres humanos, somos compostos, volto a dizer, por 3 dimensões. A biológica, que nos caracteriza todos como a mesma espécie, todos somos, né, do ramo Homo sapiens, né? Social, então aí entra toda o nosso comportamento, nossa atitude, né? E o psíquico, aquilo que a gente acredita enquanto fé, enquanto espiritualidade, tá? E aí a gente tem que entender que um determinado grupo lá da Nova Zelândia não viveu as mesmas questões que os grupos no centro lá da Europa, né? Por isso que, por exemplo, você tem no mesmo período, vou voltar lá para 1500, para o período das navegações, você tem na mesma época, no mesmo ano, no mesmo segundo, grupos, né, culturais tão diferentes. Porque a gente tem que entender que o que compõe o ser humano é muito mais, né, abrangente. Então, é a necessidade, são os desafios que aqueles grupos enfrentaram, né? Aí você perguntou isso por quê? Porque você tem alguma coisa, você viu alguma coisa? É porque eu estava vendo um estudo, eu acompanho um antropologista e arqueólogo, que ele é cristão. Sim. Aí tem um levantamento, não é? É assim, não é uma certeza, né? Mas há vários estudos, alguns teóricos apontam que a origem da linguagem pode ter sido derivada de uma só, de uma só, entendeu? Aí ele vai fazendo os apontamentos. Eu achei bem interessante, mas um pouco complicado para quem é preciso você entender outras fontes para você conseguir chegar lá, né? Aí, isso. Mas eu achei interessante. Eu achei bem interessante essa. Se tu quiser, tu compartilha o nome do antropólogo que tu segue, né? Se tiver algum artigo, alguma coisa, tu compartilha pra gente. Ô, professora. Oi, diga. Quem é? Alexandre Oi, colocou aqui no chat. Torre de Babel. Todos no chat, Aí colocou Torre de Babel. Assim, a Torre de Babel é mais ligada à religião, né? E não assim aos estudos, né? Fala-se muito que a questão é uma questão mitológica, né? Não sei se vocês estudaram isso em filosofia, sobre a questão dos mitos, né? Mito, o que é mitologia, né? Então faz parte da mitologia judaico-cristã, a Torre de Babel, e a formação dos vários idiomas, né? E ali aquela cacofonia de linguagens completamente diferentes, né? Certo. Aí realmente é uma questão mais pro lado mitológico. Religioso, né? Religioso. Mitológico. Isso. Tá? Bom, o objetivo da antropologia... Sim, gente, se alguém botar alguma coisa no chat relevante, por favor, vocês me falem, que como eu estou olhando aqui só a apresentação, eu não vejo se vocês colocam alguma coisa no chat, tá? Por favor, Déa, Ícaro, o próprio Cleitone, se alguém botar alguma coisa porque não está conseguindo falar, me avisem, viu? Tô tranquila, eu estou escutando, professora. Aí, a colocação de Cleiton, bem interessante. A antropologia fixa como seu objetivo o estudo de uma humanidade como um todo, visando ao homem como uma expressão global. Aí, ó, biopsicocultural, é isso que eu falei para vocês, essa tríade, né, de dimensões do indivíduo.
Isto é, o homem como ser biológico pensante, produtor de culturas e participante da sociedade, tentando chegar, assim, à compreensão da existência humana. É uma tentativa, né, de compreender essa complexidade que é o ser humano. E aí está um dos objetivos da antropologia, né? Aí, continuando para vocês. E aí a gente tem as divisões do campo da antropologia. Então, são vários, tá? A gente vai se ater mais no que diz respeito à antropologia cultural, mas não por isso eu não vou deixar de citar para vocês quais são as outras, tá? E aí ela se divide, né, em dois grandes campos, tá? Que é a antropologia física ou biológica. Não é tão interessante para a gente essa, que aí dentro dela a gente vai ter outras áreas, que é a paleontologia, a somatologia, a raciologia, a antropometria, estudos comparativos do crescimento. A parte mais de saúde, aí não é isso que vai interessar para a gente. Para a gente, o ramo, né, da antropologia que é mais interessante é justamente o da antropologia cultural, que aí se subdividem na arqueologia, como até o próprio Clayton trouxe, né, o cientista que ele segue, a arqueologia, a etnografia, que é justamente o estudo, né, da escrita de acordo com a cultura, etno, tem a ver com cultura, a etnologia, o estudo de culturas diferentes, a linguística, como eu falei para vocês, o folclore, está dentro da antropologia cultural, a antropologia social, por isso que dialoga muito a antropologia com a sociedade, e a cultura e a personalidade dos indivíduos, a questão da psique, tá, gente? Então, entra aqui. Então, o nosso foco é na antropologia cultural, tá ok? Tranquilos até aí, gente? Sei que eu estou trazendo um monte de informação, talvez seja nova para vocês, mas, por favor, eu quero que vocês tentem, se tiver alguma dúvida, procurem sanar a dúvida de vocês. É que a informação é tão boa que a gente fica tentando pensar, né? Tudo é interligado. A senhora está falando aí de antropologia e eu aqui pensando na filosofia, né? Como tudo é interligado, meu Deus do céu. Sim, sim. Uma coisa puxa a outra e vamos embora. Bom, antropologia física, eu não vou demorar muito nisso até por conta da hora, eu vou focar realmente na antropologia, aqui a continuação, aqui, na cultural, que é aquilo que interessa pra gente, tá? Então, arqueologia, acho que todo mundo conhece o Indiana Jones, já viu o filme do Indiana Jones, né, o arqueólogo, né? Eu lembro muito que quando eu comecei a minha graduação de história, aí eu ia ter aula de pré-história, né? E aí a professora era uma arqueóloga formada, e todo mundo ansioso no primeiro período para ver como é que ela viria vestida para a aula. Porque a gente achava que ela ia vir tipo Indiana Jones para a aula, né? Ver que lezeira. Mas, na verdade, ela foi normal. Aí, professora, mas como é que a senhora vai para o campo fazer pesquisa, não sei o quê? Oxe, eu vou com uma bota bem alta por causa de picada de cobra, é chapéu, é protetor solar, blusa de manga comprida, é facão na mão, é cantil de água, é um negócio bem... Não tinha nada a ver com aquele estereótipo, né, do cinema. E você fica, tá. E é um trabalho extremamente árduo, né, o dos arqueólogos. Que tem justamente o significado aí da palavra antigo mais logo, né, ou seja, estudo do antigo, né, as culturas que já estão extintas, tá? Ou seja, as civilizações que não existem mais. É o campo de estudo da arqueologia, tá, gente? Aí pode ser a arqueologia clássica, né? Que tenta reconstruir as antigas civilizações, né? Egito, Grécia, Mesopotâmia, Etrúria, etc., né? A arqueologia, né, arqueológica propriamente dita, que trata dos primórdios da cultura relativa às populações extintas, é justamente que você vai pegar que vai pesquisar, né, sobre os primeiros homens, que vai pegar as pinturas rupestres nas paredes, vai encontrar um monte de madeira queimada no chão, vai calcular o número do carbono que está ali naquela madeira para saber se aquilo foi uma fogueira feita por seres humanos há milhares de anos atrás, né? É justamente
onde entra a questão, né, da paleontologia, tá, gente? Também. Aí o paleolítico é a divisão, tá, gente, do período histórico, tá, ou pré-histórico, por assim dizer, né, que é, a gente começa, usa muito essa expressão, né, o paleolítico, na verdade, é a idade antiga, ou idade da pedra. Quem nunca ouviu essa expressão? Isso é da época da idade da pedra, né? É o período conhecido como paleolítico, né, ou pedra lascada. Mais de 2 milhões a 10 mil anos atrás. Então, sim, gente, existia, né, hominídeos, né, há tanto tempo assim, certo? Mesolítico, que é a idade média da pedra, já é mais recente, né? Então, vai do aparecimento da agricultura, tá, até 8 mil anos atrás, certo? Já é mais recente. E o neolítico, ou idade nova da pedra, então vocês podem perceber que lítico é pedra, e aí a palavra inicial é que define o que é, né? Paleo é antiga, meso é meio e neo é novo, tá? Ou pedra polida, aí é início, né, com o aparecimento da agricultura e término com o aparecimento da escrita. Por isso que a gente fala de pré-história, uma denominação extremamente... Mas, professora, Oi? paleo é antiga, neo é o quê? Paleo é antigo, meso é médio, por isso que é a idade média da pedra, e neo é novo. E lítico é pedra, né? Então pode ver que lítico está em todas, né, as nomenclaturas. E por que utilizar o pedra, né? Porque era a principal matéria-prima que os hominídeos tinham, né? Eles ainda não dominavam ferro, por exemplo, né? Então eles eram chamados, eles pegavam as pedras e faziam as ferramentas, os utensílios deles, né, com as pedras, né? Então, por isso essa nomenclatura a partir da pedra, né? Então, paleolítico, mesolítico e neolítico, tá? Mas não se preocupem muito com isso, não. Isso aí é a título mesmo de vocês conhecerem. Isso não é o nosso objetivo, que vocês saibam o que é paleolítico, mesolítico, neolítico. Não, vocês não estão fazendo curso de história nem de arqueologia, então nem se aperreiem. É a título mesmo de informação para vocês. Bom, a antropologia cultural também tem aí, como eu falei para vocês, outras ciências, que é a etnografia, que significa, né, etnos, povo, grafiem, escrever. Estudo, né, da escrita dos povos. Consiste em descrever as sociedades humanas. O objeto de estudo são as culturas simples, conhecidas como primitivas ou ágrafas. O etnógrafo, é um investigador de campo, um coletor de informações. Exemplo, no Brasil, em 1957, dos 144 grupos tribais, 33 estavam ainda isolados, 45 em contato permanente, etc. Daí é um trabalho, é o Darcy Ribeiro, né, que a gente considera ele como, né, um importante etnógrafo da nossa história. E aí, por exemplo, né, vocês lembram que acho que foi ano passado que teve aquele incêndio terrível, né, no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. Lá tinha a maior coleção etnográfica, certo, da América Latina. Tudo se perdeu naquele incêndio. Então lá tinha registros, exemplos, né, de culturas primitivas, de centenas de culturas primitivas, né, tanto escrito quanto gravado, de áudio. Então foi tudo perdido naquele incêndio. Foi lamentável aquilo, né? Outra ciência, etnologia, mesma coisa, etnos, povo, logos, estudo dos povos. Utilizando dos dados fornecidos pelos etnógrafos, então primeiro vem o etnógrafo, faz o trabalho dele, aí vai lá e o etnólogo usa os dados do etnógrafo, né? Analisa, interpreta e compara entre as mais diversas culturas existentes, considerando suas semelhanças e diferenças. Então, é justamente quem vai, né, classificar as culturas que são diferentes, as culturas ou as raças que são diferentes, né? É a questão do etnógrafo, tá? Porque etno é povo, tá, gente? E aí a gente utiliza essa expressão etnia, né? Porque hoje a gente não tem mais falado muito a expressão raça, né? Ah, fulano de que raça? Gente, a raça quem tem é cachorro, né?
ser humano é etnia, a gente possui etnias diferentes, que é justamente grupos étnicos ou grupos culturais, né, biológicos diferentes, tá? Mas raça, a gente só tem uma, que é a raça humana, tá? Outra ciência que faz parte da antropologia cultural, a linguística, né, que é justamente o estudo da linguagem. A linguagem é um meio de comunicação e também um instrumento de pensamento. Há uma diversidade de línguas que acompanham as diversas culturas. Então, tem os linguistas, que são aquela galera que é dedicada a estudar a linguagem, né? Outro dia eu estava vendo um documentário no Discovery, né, que um linguista, uma equipe multidisciplinar, mas tinha um linguista, tinha um etnógrafo, tinha um paleontólogo, tinha uma série de pesquisadores, antropólogos, né, e eles estavam atrás esqueci até o nome do... Kipá, não, era... Kipá é judeu. Aí é um nomezinho bem pequenininho, que é um cordão, um cordão que o povo inca usava no pescoço, e os nós, a sequência de nós era a grafia e a linguagem daquele povo. Eles se comunicavam pelos nós, pela quantidade, né, dos nós deixado, né, naqueles colares. E aí eles estavam justamente pesquisando o tido colar original, né, o mais antigo daqueles colares do povo inca, né, ali na região do Peru. Né? E assim, fantástico quando eles encontram, né, as pessoas que ainda conseguem, né, aqueles bem antigos, bem velhinhos, que ainda conseguem ler alguma coisa naquele instrumento, naquela ferramenta antiga. Né? Porque se a gente parar para pensar, se a gente for estudar a história da escrita, é algo fantástico. Né? Como a nossa espécie construiu esse sistema, né, do alfabeto, esse sistema... porque a gente se comunica por símbolos. Né, gente? Cada letra é um símbolo, então a gente atribui um sentido para cada um desses símbolos. E aí, quando você junta 2, 3 letras, você forma um novo símbolo, que é uma sílaba. Se você junta 2, 3 sílabas, você forma um novo símbolo, que é uma palavra. Se você junta 2, 3, 4, 5 palavras, você forma uma frase, que é um novo símbolo, né? Então, pensem em como foi árduo, né, e ao mesmo tempo fascinante, né, a construção da nossa linguagem, né, da nossa escrita. A gente às vezes nem para pensar muito nisso, né? A gente escreve, Sangue de Jesus. a gente lê, né? Mas a gente não para pensar como foi que se juntou, como que TRO significa tro, como essas letras ANTRO, PEO, LOGIA significa antropologia. Como? Né? E muito relacionado a outros idiomas, como a gente vê, muito relacionado ao grego, né? Muito do que a gente usa hoje, a gente tem muita influência da civilização e da cultura grega, né? Do latim, que aí é questão romana, né, gente? Então, assim, a influência, né, e a forma como a linguagem ela vem se modificando. E aí é quando eu penso, né, o que a gente está fazendo com todo esse esforço que os nossos antepassados tiveram, quando a gente começa a escrever, né, em vez de escrever não, a gente escreve só o N, em vez de escrever porquê, a gente escreve só o P e o Q, né? Ou seja, o que a gente chama hoje de internetês. O que a gente está fazendo com o trabalho que essa galera teve, né, há milhares de anos atrás. Questão da linguística, tá? Seguindo aí, o próximo slide, né? Seguindo dentro da antropologia cultural. Gente, o que é o folclore? Né? Tem dia do folclore no nosso calendário, quando a gente é pequeno, a gente estuda muito, a gente lê bastante sobre folclore, né? Mas o que é o folclore? Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Bom, é um dos campos da investigação da antropologia e define-se como o estudo da cultura espontânea dos grupos, certo? Dos grupos humanos, rurais ou urbanos. Aí, por exemplo, é o folclore que vai estudar as danças, o artesanato, as canções, etc. Então, quando a gente se refere, por exemplo, ao folclore brasileiro, vocês conseguem me citar exemplos do folclore brasileiro?
Conseguem, gente? Curupira, mula sem Curupira. cabeça, Mula sem Saci cabeça, pererê, saci pererê. tem uma carrada. Tudo isso faz parte do nosso folclore. Aí a pergunta fica, o folclore, né, usando esses exemplos que vocês trouxeram para a gente, né? O folclore, ele existiu de verdade? São coisas que existiram de verdade? Ou são coisas que existiram, mas não com essa figura? Foram aumentadas, foram enfeitadas, né? Você consegue imaginar uma mula vivendo e andando sem cabeça? Oxe, eu corria na mesma hora, porque eu gostei de imaginar. Tá brincando, né? O Saci até vai lá, dá pra gente imaginar. Eita, bicho frouxo, viu? Esse é. Oxe, já tá aqui me segurando no computador aqui, cada trovão da molesta, mano. Chega a tá tremendo no chão aqui, mano. Aí pronto, aí falei do folclore, né? Aí a antropologia social, que é justamente o estudo dos processos culturais e da estrutura social. Seu interesse está centrado na sociedade e nas instituições. Olha aí a questão muito direta com o que a gente viu de sociologia. Preocupa-se com o aspecto da vida social ou familiar, o econômico, o político, o religioso, o jurídico. Daí é quando entra, né, a antropologia jurídica. Compreendendo e estudando em relação aos demais grupos humanos. Tá, gente? É na antropologia social, por exemplo, que você vai estudar um determinado grupo e aí você vai perceber como é que se dá a hierarquia daquele grupo. A determinada sociedade, ela é uma sociedade patriarcal, ou seja, o pater, né, um pai, um homem, é o líder daquela sociedade. Determinada sociedade, ela é matriarcal, é a mater, é uma mulher que é a líder, né, da sociedade. Então, a gente, dentro dessa perspectiva da antropologia social, que a gente estuda esse tipo de grupos, né? Aí, cultura e personalidade são campos, não são mais ciências, e sim campos de interesse e de atuação da antropologia cultural, tá? E aí são campos de investigação, né, antropológicos, que estuda o indivíduo não como um simples receptor e portador de cultura, mas como um agente de mudança cultural, desempenhando um papel dinâmico e inovador. Gente, a gente já falou sobre isso, mas o que nos difere, né, dos seres, dos outros animais, é justamente a capacidade de criarmos, né? A gente vê uma situação, adapta, constrói e cria. Constrói, né? E cria, inventa, reinventa, certo? A gente já está chegando no finzinho, tá, gente, da nossa aula de hoje. Bom, ciências afins, ou seja, ciências que dialogam, não são originárias da antropologia, mas dialogam com ela, tá? E aí a gente traz, como eu já falei para vocês, logo de cara aí, a sociologia conversa muito, a história demais, né? A gente tem dentro da história, que é a minha área, né? Mais especificamente a questão da história cultural, que aí se valeu muito da contribuição da antropologia, que é onde eu estudo, por exemplo. A minha área de estudo é a questão de estudos de gênero e história das mulheres. Então, eu só pude pesquisar sobre isso porque a antropologia emprestou, né, conceitos e teorias para a história, que a gente chama de história cultural. Tá? Professora, oi. Posso te fazer uma pergunta? Desculpe lhe interromper. É que a senhora falou que faz estudo das mulheres, né? A senhora sabe me dizer quem foi Joana Bezerra? O que ela fez? E tudo o nome dessa mulher. Tem viaduto, tem avenida, tem não sei o quê. Eu não sei quem foi Joana Bezerra. A senhora sabe dizer? Joana Bezerra não é de Camaragibe, não? Não, ela tem um viaduto aqui. Eu não sei de onde ela é, mas tem um viaduto. Né? Tem viaduto, tem a estação de integração. Maria Amazonas. Camaragibe, Maria Amazônia. E aí falar também. É isso mesmo, é isso mesmo. É outra famosa. Bem observado. Eu nunca tinha parado para pensar em Joana Bezerra. Quem que é Joana Bezerra? Eu vou pesquisar quem é Joana Bezerra. E fico lhe devendo essa resposta.
Porque Tá realmente certo, agora, obrigada. nunca parei para pensar nessa. Eu pesquiso várias outras, mas essa, enfim, em si, né? Enfim, vamos embora. Psicologia, como eu falei para vocês, né? A questão da psique, então a psicologia também usa muito a antropologia. A geografia, né? A economia, as ciências políticas, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, todas essas também dialogam diretamente com a área de vocês, né? Que é com a área jurídica, né? A questão das ciências políticas, a própria questão da economia, né? E mais na ênfase da parte biológica, né? Da antropologia, a gente tem essas outras ciências aí que também utilizam bastante, como a questão da biologia, da genética, da anatomia, da fisiologia, da embriologia e da própria medicina, tá? Se usa bastante também dessa vertente da antropologia física, certo? E aí os métodos da antropologia são os dois. Tem o método histórico, que consiste em investigar eventos do passado a fim de compreender os modos de vida do presente que se podem ser explicados a partir da reconstrução da cultura e da observação das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Por isso que a gente dialoga muito com a história. Método estatístico, que aí é a questão mais técnica, né? Você vai basear em números, em dados, né? Os dados, depois de coletados, são reduzidos a termos quantitativos, demonstrados em tabelas, gráficos, quadros, como, por exemplo, você vai fazer um estudo antropológico, né, dos remanescentes da cultura tupi-guarani. Então, você vai fazer ter um censo, aí você vai ver quantos são, qual a faixa etária, né? Então, a gente entra muito no método estatístico aí, é um exemplo, tá? E aí, para a gente ir finalizando, os métodos da antropologia, né? Um método outro que ainda falta, que é o comparativo. Permite verificar diferenças e semelhanças apresentadas pelo material coletado. A antropologia física, é muito comum ver isso, compara fósseis ou grupos humanos existentes analisando características anatômicas, como, por exemplo, cor de pele, do cabelo, dos olhos, índice cefálico, ou seja, o tamanho do cérebro, o tamanho da cabeça, né? Pesquisa de campo, isso é básico, o antropólogo, né? A pesquisa do antropólogo é no campo, tá, gente? Não é em laboratório, nem é em biblioteca também, mas ele tem que partir para o campo para fazer a observação, né? Aí, técnicas de pesquisa, observação, entrevista, formulário, ok, gente? Aqui a referência do texto que eu tirei este material para vocês. E aí eu vou encerrar o nosso compartilhamento. Voltamos aqui para todo mundo que está me vendo agora. Tô sim, professora. Tô lhe vendo. Tô vendo sim. Pronto, gente. Esse slide eu também vou deixar para vocês junto com o do Sonassi Rema, tá? E que vocês podem estudar por ele também na hora da gente fazer a nossa prova. Mas aí agora eu queria, né, saber se ficou, imagino que talvez sim, mais dúvidas, né? Alguma questão que não tenha ficado tão clara para vocês, que eu possa tentar explicar agora. Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, infelizmente... Quem está falando? Eu escutei duas vozes. Quem que pediu a fala? Fala, Cleiton. Pode falar que minha internet aqui está cortando, faltou já energia aqui 2 vezes. Vixe, Maria. Aí está cortando muito. Foi. Aí eu perdi uma metade da aula, professora. Felizmente. Poxa, vai ficar gravada depois você assiste. Eu vou assistir de novo a aula. A senhora perguntou para a gente se a gente sabia o que era antropologia, né? O que era o homem, né? Isso. Né? Foi isso? Aí eu disse que seria o misto das 3 dimensões. A senhora não disse se estava certo ou errado.
Mas é porque, eu não respondi porque não se tem resposta para essa pergunta, né? Professora? As mais variadas áreas do mundo. Se você perguntar, por exemplo, para um biólogo, ele vai saber te dizer o que é um homem, né? Certo. Mas quando a gente parte para o âmbito mais psíquico, mais cultural, mais filosófico, né? É muito mais complexo da gente definir o que nós somos. Fisicamente todo mundo sabe, né? Quem somos nós, em termos de espécie, em termos, né, de grupo, né, animal. Mas, numa perspectiva mais filosófica, quem sou eu, né? Para onde eu vou? Por que eu existo? Né? Professora. Tantas indagações. Oi, Cleiton. O colega Dalmir fez uma pergunta que eu achei interessante, que também para mim seria uma pergunta também que eu gostaria de saber. Ele pergunta aí no chat, a antropologia estuda só coisas passadas ou também presentes? Não, então, eu falei lá que na subdivisão, não sei se nessa parte você tinha caído, e não sei também se o Dalmir também tinha caído, mas dentro da antropologia tem a antropologia histórica. E aí sim, a antropologia histórica, a etnografia, são ramos da antropologia que estudam, por exemplo, civilizações extintas, grupos que deixaram de existir. A gente vai pelos vestígios que eles deixaram. Mas, por exemplo, a antropologia cultural, propriamente dita, né, a linguística, a própria psicologia, estudam questões, né, atuais, que está acontecendo agora. Por exemplo, eu tenho a minha professora de antropologia na graduação, ela estava fazendo o doutorado dela, e sabe qual foi o estudo dela no doutorado de antropologia? Ela estava fazendo uma análise sobre a questão do turismo sexual para a Espanha, tá? Só que não apenas isso, ela se voltou porque existia uma tendência muito grande de travestis e mulheres trans, né? Serem levadas daqui para se prostituírem na Espanha. Então ela foi para lá, para a Espanha, conseguiu, claro, né? Dinheiro para poder fazer a pesquisa, aí foi para a Espanha, ela ficou morando junto com um grupo de travestis e transexuais, para ela observar. O trabalho dela não era para julgar se estava certo, se estava errado, não. Ela ia observar, né, como se dava o comportamento, quem eram as pessoas que consumiam aquele tipo de serviço, entendeu? Ela estudou, é um estudo antropológico, não é distante da realidade dela, e ela queria entender aquele mecanismo, né, o que levava aquelas mulheres a ter aquele tipo de profissão, né, a escolha. Muitas não tinham alternativa, outras faziam por vontade própria mesmo, por escolha, né? Então, assim, fantástico o trabalho dela, justamente fazendo esse olhar antropológico. Então, a gente estuda o presente também, né? Não só o passado. Então, tem ramos dentro da antropologia que estudam o passado e tem outros ramos que estudam o presente. Uma outra professora minha também, que fez um trabalho de mestrado sobre antropologia, ela estudava um grupo de RPG, de jogadores de RPG. Então, não sei se alguém aqui conhece ou já ouviu falar no que é RPG, que é um tipo de jogo onde você cria personagens, interpreta esses personagens e vai se comportando de acordo com as situações que são lançadas pelo jogo. Tá? Então, é bem famoso pelo mundo, pelos nerds, enfim, né? Leonardo mesmo aqui já se identificou bastante, deve ter jogado, né? Bastante RPG. Eu já tive meus tempos de RPG também, já joguei, mas eu já não tenho mais tempo de estar jogando RPG, não. Não que eu não goste, eu gosto bastante. Eu uso em sala de aula, inclusive, mas jogar procurar mesmo... Pokémon. É o que procurar Pokémon? Não, Pokémon não é RPG. RPG, quem não conhece RPG, pode usar como exemplo o Caverna do Dragão, né? O desenho. Todo mundo já assistiu Caverna do Dragão, não é possível. Tem o Cabuloso do Mestre dos Magos. Né? Todo mundo conhece Caverna do Dragão, né? Então, Caverna do Dragão o desenho é baseado num dos maiores RPGs que existe, né? Que é o Dungeons and Dragons, né?
E é mais ou menos naquele formato que se desenrola um jogo de RPG. Tem o mestre, que fica dando as situações, e os personagens vão tomando as decisões, né, para ver o que é que eles vão resolver, né, sair das emboscadas, das enrascadas, né. Isso é a tônica do RPG, é aquele desenho, né. E as pessoas jogam mesmo de verdade, se encontram, cada um cria o seu personagem, tem até aqueles que se vestem, né, mas tem outros que não, simplesmente jogam, né, criam um personagem. Aí isso é RPG. Então, uma professora minha estudou um grupo específico de RPG, então ela ia assistir a ele jogando, fazia as observações das atitudes. Esse era um grupo que realmente se vestia, eles entravam muito no personagem, né? Então ela foi estudar por que aquele comportamento, quem eram as pessoas que jogavam, eram pessoas de classe baixa, eram pessoas de classe alta, né? Tudo isso estava envolvido dentro, o cosplay, estava envolvido dentro, né, do trabalho antropológico, né, de observação, de análise. Ela não podia interferir em nada, ela não podia se meter em nada, ela tinha que observar, analisar, no máximo entrevistar, né, as pessoas para depois fazer a análise, né? Então a gente tem antropologia acontecendo, os estudos acontecendo agora mesmo, né? O comportamento de determinados grupos em relação ao coronavírus. A gente pode fazer uma análise psicológica, análise antropológica da galera negacionista e da galera alarmista. Também é possível ser feito numa perspectiva antropológica também. Certo? Quer mais, gente, de dúvidas? E aí, quando a gente tem a questão, né, de você estudar culturas diferentes da sua, e às vezes tem um certo estranhamento. Por quê? Porque você olha a partir do seu lugar, a partir da sua cultura, a partir daquilo que ele construiu, né? Isso nos leva à nossa próxima atividade. Eu perguntei no grupo, não sei se todo mundo viu lá no grupo, né? Se eu passar para vocês, eu tenho um filme que eu queria, que não dá para a gente assistir um filme durante a aula, certo? Esse filme eu consegui baixar ele e subir no YouTube, no meu canal do YouTube. Só que como tem questão de direito autoral, ele não pode ficar muito tempo lá, né, ou disponível para vocês. Mas aí vocês teriam acesso, teriam que assistir esse filme, e eu vou fazer algumas perguntinhas sobre ele, aí vai ser lá no questionário para vocês aqui no Teams, para vocês responderem. Seria possível, vocês acham que daria para assistir esse filme, eu passando para vocês o link do YouTube, porque às vezes a pessoa tá com problema de internet, não tem acesso. O que é que vocês acham? Senão eu vou ter que partir para outra abordagem. Mas aí tem que ser algo que atinja... Qual é a duração, professora? É um filme normal, 2 horas, 1h50, 2 horas. É um filme normal. Uhum. Por mim tá tranquilo. Não sei se o pessoal filme, eu vou colocar aqui no chat. Né? Se chama Flor do Deserto. Assim que acabar a aula, eu vou botar o link, certo, no grupo, porque aí você já tem acesso, e os demais, claro, que não conseguiram assistir aqui a nossa aula, né, online, tá? E aí eu vou fazer, não sei, acho que umas 4 perguntinhas sobre o filme, tá? Que é tipo perguntas de interpretação mesmo. O que é que vocês, né, em determinada situação, o que é a personagem, né? E vai ter uma perguntinha mais subjetiva, porque eu não vou adiantar, né? Mas o filme trata de uma questão cultural e religiosa muito forte. Assim, eu já assisti esse filme várias vezes, mas toda vez que eu assisto, eu fico muito impactada, né? Especialmente enquanto mulher, né? Porque trata da questão muçulmana, um pouco da questão de uma tradição, né, bem punk, né, do islamismo, tá? Bem mais radical. E aí, assim, por isso que tem muito a coisa do estranhamento, né? Então, vocês vão observar e vão dar a opinião de vocês, né? Enquanto observadores, enquanto assistentes de uma outra cultura que não aquela. Que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar
né? Se não chocado, mas vai causar esse estranhamento semelhante ao que vocês experimentaram com o do Sonassi Rema, certo? Então, o filme, ele tá no meu canal do YouTube, vou botar o link aqui, aí vocês assistem, porque logo eu vou tirar ele do ar, tá? Porque eu já recebi o e-mailzinho do YouTube dizendo, né, que eu tô violando direitos autorais. Então, logo eu vou tirar ele do ar. Tem uma galera que bota as coisas online aí, eu não sei como é que essa galera faz, né? Professora, coloca ele no WhatsApp, professora. Eu link vou botar, no WhatsApp. vou botar. Assim que a gente Aí terminar Aí as perguntas você vai fazer quando dele? Eu já mais ou menos tenho as perguntas pensadas, aí acho que na segunda-feira eu já lanço as perguntas para vocês, aí vocês ficam até a nossa próxima aula, tanto para ver o filme quanto para responder as perguntas, tá bom? Tá bom, professora, obrigado. Aí como tem aí um final de semana, embora quem está de quarentena acho que tem um pouquinho mais de tempo para assistir, mas se não, quem não tem, quem ainda está trabalhando, tem aí um final de semana para assistir, tá bom? E aí essa atividade vai valer o outro ponto, né? O outro pontinho que está em jogo, tá? Que somando 2, vai juntar lá com a nota da prova, que é de 0 a 8. Beleza, gente? Ficou claro? Ficou claro, gente? Ok, professora. Uma pergunta. A senhora vai disponibilizar o... Desculpa. A senhora vai disponibilizar o filme? É o que, Dea? A senhora vai disponibilizar o filme e o questionário vai estar disponível onde? Aqui no Teams. Como se fosse um questionáriozinho aqui que você já responde aqui mesmo na ferramenta. Beleza. E quem não tem acesso, aí eu mando um Wordzinho, um anexo de Word pelo WhatsApp. E o e-mail da Beleza, turma. professora. Está entrando 2 alunos novatos hoje, aí eu estou perguntando porque se eles tiverem acesso a essa aula, eles não vão ficar perdidos, viu? É só por isso. Isso. Exatamente. Pronto, o João disse que já enviou o e-mail, beleza. Pronto, tudo que eu tô botando para vocês aqui vai para o Teams, vai para o e-mail da turma, vai para o WhatsApp, não se aperreiem, não tem medo. Eu compartilho tudo com vocês. O exercício a gente pode entregar até domingo, não é isso? O primeiro exercício. Quem não fez ainda, quem não fez o primeiro, isso, o fichamento. Quem não fez ainda... O fichamento, né? Tá ok. Tem um pessoal que tá meio adoentado, que aí eu dei a eles até a próxima semana. Mas quem tá, né, professor, agora me tira uma dúvida. Oi. Fichamento, é para eu tirar uns tópicos do texto ou é para eu fazer um resumo do texto? Não, você vai fazer uma síntese do texto, mas destacando os principais tópicos, certo? Que tem no texto. À medida que você vai lendo, você vai vendo aquilo que é mais importante e você destaca. Isso. A teoria marxista influenciou isso. De forma bem sintética. Só certo? que eu coloco com as minhas palavras. Pego o tópico e coloco as minhas palavras, né? Com a sua compreensão, certo? Tá ok. Qualquer coisa, você pode pedir aí ajuda aos colegas, que quem já fez, né, compartilha para dar o exemplo para você. Acho que a galera não vai se incomodar com isso, não. Tá certo. Quer mais? Quem mais perguntar? Mais alguma coisa, pessoas? Mais alguma dúvida? Por enquanto está tranquilo, professora. Pronto. Certo? Aí o texto também da semana que vem, que é o de antropologia jurídica, eu também vou compartilhar com vocês. Tudo eu compartilho, não nego nada. Deixa eu só conferir aqui uma coisa, João. Pronto, João, chegou o teu trabalho, ele está com um anexo agora, viu? Fique tranquilo. Já vou dar uma olhada nele. Então, gente, eu agradeço, tá? A presença de todos e todas na nossa aula de hoje, viu? Logo eu estou repassando todo o material para vocês lá no WhatsApp e no e-mail. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada, professora. Boa noite. Fique com Deus.
Boa noite para todos vocês. Descansem, tá? Se cuidem, continuem lavando as mãos, né? Se for na rua, botar máscarazinha, a gente tem que se cuidar, né? E aí eu peço que vocês vão saindo aqui da reunião para eu poder salvar ela. Só consigo salvar a reunião quando todo mundo sai, porque aí eu gero o vídeo, tá bom? Então, tchauzinho para vocês.